Bom dia, Léo Borne aqui para mais uma live do Fladem Brasil, que daqui a pouquinho aparece aqui embaixo o nome, mas hoje é a live dedicada às tecnologias, ao uso de tecnologias no nosso ensino de música à distância, a nossa terceira parte, né? Então, hoje nós recebemos a presença do nosso amigo Ricardo Lopes León, que vai nos falar diretamente de Porto Rico. O Rick ele tem um trabalho muito bacana na área de avaliação e com o surgimento da pandemia, assim, ele está sendo obrigado, como vários de nós, a dar as aulas dele à distância. Então, ele tem feito uma revisão sistemática das plataformas que tem se usado para ensinar música remotamente, né? Então, ele vai falar um pouquinho dessa experiência e o que ele tem visto de coisas interessantes. Também a gente vai ter a Tabata Lima, diretamente de São Paulo, que eu já soube que hoje está chuvoso lá, baixou a temperatura, e a Tabata vai mostrar para a gente um aplicativo muito bacana, assim, simples, um aplicativo que tem uma utilização e uma interface muito amigável, muito simples, de usar para a gente fazer atividades musicais, né? Trabalhando aquelas questões gráficas, aquelas questões visuais da notação musical. O aplicativo se chama Make It, né? E ele já, desde o início da pandemia, ele deu umas atualizadas, então ela também vai falar dessas atualizações que o aplicativo teve, né? É muito bacana isso. Nós vamos esperar alguns minutinhos só para entrar mais gente, né? E enquanto isso, a gente lembra que essa é uma ação do Fladem Brasil, é o Fladem Brasil Online, que tem atividades todas as terças e sábados. Nas terças-feiras, a gente aborda um pouquinho questões mais epistemológicas, filosóficas, alguns debates mais teóricos sobre a educação musical, né? E esse lugar que o Fladem vem ocupando, o Fladem Internacional e o Fladem Brasil vem ocupando nos últimos anos. E nos sábados a gente tem essas lives pedagógicas onde a gente propõe soluções, propõe alternativas para serem adotadas no ensino de música remoto, que é o que muita gente vem necessitando nesses tempos, né? Essa é a nossa penúltima live de sábado. Sábado que vem nós vamos ter a nossa última live de sábado, daí nós vamos fazer um período de férias durante julho, e em agosto a gente volta com novidades. Provavelmente não nesse formato de lives, a gente ainda está se reunindo e debatendo bastante, mas a gente promete bastante coisas bacanas, bastante novidades nessas nossas ações Falem. Lembrando também que a gente tem 2 eventos já que vão acontecer virtualmente. O primeiro agora no final de julho, dia 25 e dia 26 de julho. Nós vamos ter o primeiro encontro virtual latino-americano de educação musical, que ele veio para os educadores que se reúnem todos os anos no seminário de educação musical do Fladem, que esse ano ia ser na Costa Rica, foi cancelado, né, devido à pandemia. Então a gente vai fazer ele de forma virtual, num evento um pouquinho diferente, e esse evento vai ser, então, no dia 25 e 26 de julho. Né? Fiquem atentos, logo, logo a gente lança mais informações nas nossas redes. Vai ser um evento bilíngue, como essa live, que também é bilíngue, né? E vai ser muito interessante. Aproveitando, se vocês puderem utilizar fones de ouvido, vai ser melhor para os áudios que a gente vai utilizar nessa live de hoje, tá? Então, quem puder, use fone de ouvido para poder escutar melhor os áudios que a gente vai usar.
Então, eu estava falando do primeiro evento no dia 25 e 26 de julho, e o segundo evento, deixa eu pegar aqui a data correta, é em outubro, no final de outubro. Setembro, outubro. Se eu não me engano, vai ser no dia 29, 30 e 31 de outubro, que vai ser o Seminário Nacional do Fladem Brasil, que vai ser na modalidade online, né? Esse evento a gente vai ter novidades também, a gente vai trazendo as informações, ainda está se discutindo o formato, né? Mas a gente vai fazer esse evento, então fiquem ligados, conectados na gente para a gente ter mais informações. É importante também salientar que esses eventos, todas as ações do Fladem Brasil que a gente tem feito, são ações no amor e no voluntariado, né? Ninguém aqui ganha nada para fazer essas ações do Fladem Brasil, mas o Fladem Brasil ele é uma associação e como toda associação tem gastos com contador, com web designer, com todas essas coisas. Então, na nossa página do Fladem Brasil, a gente está com a campanha de associação com desconto, né? Então, entra lá na nossa página, eu vou botar aqui o endereço da nossa página para todo mundo poder entrar lá. Isso, fladembrasil.com.br. Entra lá na nossa página, dá uma olhada na nossa campanha de associação, porque esse ano a gente teria o nosso evento em Foz do Iguaçu, né? E que era para ter sido em abril, onde a gente teria tido uma verba, um caixa para poder manter a associação durante um ano. Esse ano a gente não teve o evento, cancelou em decorrência do Covid. Então, o Fladem Brasil, como associação, está sobrevivendo puramente das anualidades, né, das associações anuais de cada um. Então, a gente está fazendo essa campanha de associação Fladem Brasil. Entra lá, veja as informações. Se tiver dúvida, escreve para a gente, manda um e-mail, manda um direct, manda uma mensagem aqui no Face que a gente tira as dúvidas, né? Bom, já são 10h08. Vamos chamar os nossos convidados aqui para a tela? O Ricardo e a Tabata? Olá. Oi. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tabata. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado por estarem disponíveis, né, no sábado de manhã. O Ricardo ele está 1 hora atrás da gente, então ele está lá, são 9h da manhã. E a Tabata, num dia frio, acordar num dia frio em São Paulo, poderia estar na cama no sábado com chuva, aquele dia assim, vou ficar na cama, mas não tenho que levantar. Acho digno, né? Agradeço muito a disponibilidade e o interesse de participar dessa ação, né? Lembrando que essa ação foi uma ação que foi feita através de chamada, através de convocatória, e as pessoas inscreveram suas propostas, que passou por um comitê curador, né? E agora a gente já está subindo os vídeos das lives, pouco a pouco a gente está subindo no YouTube. Então, as primeiras lives de terça e de sábado já estão ficando disponíveis no nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho a gente coloca lá o endereço do nosso canal no YouTube. Então, quem quiser ver, pode ver ou pelo Face ou pelo YouTube também, que facilita a vida. Tá? Agora eu vou pedir para a Tabata dar um tchauzinho, que a gente vai ficar só com o Ricardo. Olá. Eu vou apresentar aqui o Ricardo, deixa eu só achar o resumo dele, o currículo dele, que eu tenho ele aqui. Onde é que está? Então, o Ricardo, ele é professor lá na Universidade de Porto Rico,
e também na Universidade, no Conservatório de Porto Rico e na Universidade Interamericana de Porto Rico. Apesar dele falar espanhol, ele faz aulas de português de alguns anos, e ele prometeu que vai falar espanhol devagar, assim, não precisa ser como tartaruga, mas um espanhol mais devagar para todo mundo poder entender, né? Então, o Ricardo, ele é doutor em educação pela Universidade de Granada, na Espanha, e é professor de música na Escola Laboratório da Universidade de Porto Rico e professor na Escola Graduada de Música da Unidade Interamericana de Porto Rico. Ricardo, é um prazer te ter aqui como amigo também, eu te digo isso. Gracias. Como minha referência bibliográfica da minha tese também de doutorado. Agradeço a tua disponibilidade, porque o Ricardo, além de ser um acadêmico, ele é um excelente músico, toca saxofone muito bem, é uma coisa fantástica. Então, te deixo para apresentar a tua proposta. Temos aqui 15 a 20 minutos para tu poder falar sobre as plataformas, né, que tu tem procurado e pesquisado aí de ensino de música remotamente virtual. Então, te deixo y boa fala. Muy bien, le agradezco muchísimo la invitación a esta mañana. Básicamente, como tenemos muy poco tiempo, pues voy a tratar de enmarcar un trabajo que hemos estado comenzando a hacer. Y entonces voy a hablar lento. Si tienen alguna pregunta, luego yo voy a resumir la ponencia, cosa que algunas cosas puedan copiarlas, ¿verdad? Pero este trabajo sobre la educación musical a distancia surge cuando llega la pandemia y todos nosotros entramos en un shock que no sabíamos cómo íbamos a actuar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor de una escuela laboratorio, dirijo una banda, doy música general a niños pequeños y trabajo en un programa graduado. O sea, pues teníamos que reaccionar de una manera, pero de otra manera había que guardarla, teníamos que estar tranquilos y relajados de cómo íbamos a actuar. Me imagino que la mayoría de ustedes hayan sentido un poco de ansiedad. En mi caso, yo también la sentí, pero dije, vamos a tomar esto, vamos a investigarlo y vamos a darle un giro a que esto es una oportunidad. Para nosotros, lo de nuestra generación, pues es un poco más complicado la transición, ¿verdad?, a la educación a distancia. Para las generaciones más jóvenes es un poco más normal o más tranquilo. Pero entonces nosotros quise más o menos presentar cómo vamos a utilizar estas tecnologías de manera que la podamos utilizar en 3 o 4 estancias. Por ejemplo, cómo utilizamos las tecnologías en educación formal, que es la escuela, las instituciones, la educación no formal, que son las escuelas de bellas artes, los programas educativos comunitarios, también las escuelas religiosas, todo lo que no verdaderamente tenga un giro que tenga que evaluar, que tenga una actividad formal. También la actividad formal sería la actividad formal, la no formal y la informal. Y una de las que más nos interesa, porque nos toca de cerca, es lo que se llama la de interpretación o performativa. Pero antes de seguir, quería que escucharan, para establecer un ambiente, ¿verdad?, más artístico durante esta presentación, un poema de un amigo que quiso darle un ritmo musical. Él se llama José Márquez, es un compañero profesor, y utilizó uno de sus poemas para darle unos trasfondos y unos juegos musicales que podemos utilizar en la educación a distancia y que podemos provocar en nuestros estudiantes otras formas de navegar o de transitar en el espacio cibernético. Así que le voy a pedir a Leo que si puede poner un poco de que pueda poner ese audio para que las personas puedan escucharlo. Trémula noche de seno marchito,
El cuerpo trasciende estrangulado por el ruido de tu ausencia. Habitas mis momentos que no escapan. Mi tristeza se acurruca vespertina. Las lágrimas son también certezas ordenadas como mi pregunta frente al espejo de los bolsillos. Muere el cielo en tu pupila, espejo que todo lo repite, hace explorar el punto fijo entre mi cuerpo y su ausencia. Extrañarnos, querernos quizás. Quebranto el tiempo en el calendario mientras cabalga la noche otra pregunta frágil. Cuento los días, tiemblan las sombras en los espacios. Construyo puentes invisibles, tú no estarás en la otra orilla. Seré sol agónico que alumbrará tu tarde sometida a sombras. El sol seguirá muriendo entre tus pupilas. Te miraré vespertino y harás reverencia poscrita. El sol eclipsa mi corona, fulminante adiós ante tu ceguera, ciego. Muy bien. Eso es una pequeña muestra de alguien que fue influenciado, ¿verdad?, por muchos de nuestras propuestas musicales. El compañero es poeta, biólogo también y literato, pero quería traerle esta para que ustedes vean cuán influente puede ser el navegar y lo interesante de tomar el reto de esta nueva realidad que es la educación a distancia. Existen más de 30 plataformas virtuales que podríamos revisar, pero básicamente el trabajo que hemos hecho mis estudiantes y yo en torno a cómo estamos comenzando esta investigación, que próximamente entiendo que podré redundar en una publicación, ¿verdad? Pero en este momento estamos investigando desde la educación formal, la educación no formal, la informal y la performativa, que es cuando el aspecto de los conjuntos, de cómo vamos a trabajar el conjunto, los coros, las orquestas. Entonces voy a leer rápidamente los análisis que habíamos hecho sobre cada una de las plataformas. Comenzaremos con la plataforma más utilizada, y la plataforma más utilizada es el Zoom, ¿verdad? A través de esta plataforma se pueden crear ambientes para proteger la intimidad del profesorado, hacerse reuniones en tiempo real, se pueden compartir vídeos, sonidos, se pueden compartir pantallas, se puede cantar, ejecutar instrumentos, prescindiendo sin pulso, obviamente. Se puede constar la presencia de estudiantes en la clase, pueden pasar listas, pues si los estudiantes están, pues puede constar su presencia. En fin, se pueden hacer infinidad de cosas en este momento, prescindiendo de los olores, las texturas y los sabores, que es lo que necesita las relaciones humanas, que son tan importantes en el aspecto educativo. Por otro lado está el Google Meets. El Google es una gran compañía. Hay que recordar que todas estas plataformas son sistemas de plataformas. Algunas permiten llegar a lugares y hay otros no permiten llevar a lugares. En este caso es el de Google. Google, la gran compañía es Google Suite, que tiene Google Meets, por ejemplo, que es un integrante, y entonces presenta algunas limitaciones comparado con el Zoom, pero también en el Google Meet también está dentro de lo que se llama el Google Classroom, que el Google Classroom ahí pues también puedes colgar vídeos, tareas, exámenes y calendarios de trabajo. Específicamente para nosotros la educación musical, en este Google Classroom o el Google Suite existe lo que se llama el Google Chrome Music Lab. Es un laboratorio para hacer música. Eso lo pueden accesar. Entonces, hay una parte que dice SongMaker, lo pueden buscar en sus buscadores. Se llama, vuelvo y repito, Google Chrome Music Lab. Entre sus herramientas, podrán contar con sonidos de instrumentos virtuales, ejercicios, escalas, ayudas para transcribir grabaciones, la experimentación musical, y una vez guardado
una de las propiedades que tiene esto es que usted lo puede enviar por email y compartirlo con sus compañeros o compartirlo con sus estudiantes. Otras plataformas que también pueden, se están utilizando con algunas cosas positivas, otras cosas negativas, es el ClassDojo, el Moodle y el Blackboard, que es básicamente lo que se está utilizando en las instituciones universitarias y los sistemas públicos de educación. Que eso tendríamos que ver porque esas plataformas permiten los foros, pero también limita la actividad y la dinámica en torno a lo que el aspecto musical se refiere. Tendríamos que hacer un gran uso de nuestra creatividad para nosotros hacer más movibles, más dinámicos, repito, los aspectos de nuestra clase de música. Estoy hablando en este momento en el aspecto formal de la educación. El aspecto formal de la educación, y en este caso la educación musical en las instituciones, el aspecto de la evaluación, que es algo de lo cual es una de mis áreas de investigación y que me interesa. Pueden contar con dos programas específicamente para la evaluación y medición del aprendizaje, que se pretenden, estos aprendizajes se pretenden, existen dos aplicaciones. La primera es Kahoot, es K-A-H-O-O-T, o Quizzes, son dos aplicaciones. La primera contiene recursos para crear exámenes, pruebas cortas, permite visuales para reforzar los contenidos y tabula los resultados de forma automática al programa Excel. Esos son que las puntuaciones van directamente a un programa Excel como parte de sus funciones. Es un ahorro de tiempo, ¿verdad? Usted podrá pensar, wow, no tengo que sacar promedio, ¿verdad? Pero hay una de las cosas que tenemos que utilizar para establecer nuestros criterios para escoger una plataforma. Primeramente, los principios flademianos, ¿verdad? Nos ayudan a nosotros darnos cuenta de este tipo de cosas, ¿verdad? En esta plataforma, Kahoot, hay una cosa que tendríamos que mirar que refuerza las funciones como si fueran exámenes estandarizados. Porque los exámenes son por tiempo, te dan un tiempo determinado. Y entonces, inclusive, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, compara estudiantes con estudiantes. O sea, que son aspectos de los cuales educadores musicales y nosotros que somos parte del FADEN, entendemos que limita, ¿verdad?, la verdadera observación de la ejecución de nuestros estudiantes. La aplicación Quizzes es muy similar, con la única diferencia de que Quizzes es gratuito y Kahoot, las mejores partes de su programación están a la venta, ¿verdad? Y los precios fluctúan entre unos $70 y $75 por poder accesar, igual que el Zoom. Si se dan cuenta, el Zoom, las mejores aplicaciones del Zoom, tiene que ser comprado, ¿verdad? Esos son unos aspectos que no todo lo gratuito posiblemente sea tan preciado como nosotros podríamos pensar. Dentro de lo no formal, ¿verdad? Esos son aspectos formales. Dentro de lo no formal, pues entran, que fue el que yo usé en primera instancia, el Facebook, porque era el que conocía en el momento. Porque como pensador, yo decía, ¿qué programa tengo que usar? Pero si no conozco, voy a utilizar uno que conozco. El Facebook también tiene un aspecto que se llama el alma virtual, pero luego de haber entrado en algunas investigaciones, pues me di cuenta que pues, el Facebook no es de lo mejor para hacer eso, pero sin embargo, en aspectos no formales como la educación musical comunitaria, en instituciones religiosas, en escuelas de bellas artes no formales, ¿verdad? Y ahí también puede utilizar el Skype, el Messenger, el WhatsApp o el FaceTime, con los que tienen también el aspecto de Apple. No obstante, uno de todas esas plataformas corren el riesgo de que puedan recibir información o propaganda que
usted no quiera y estén en riesgo la información que reciban sus estudiantes. Y en ese sentido también tengo que aplaudir, ¿verdad? La plataforma de Radio Butiada, ¿verdad? De nuestro compañero del FLADEN en Uruguay, que si usted quiere tener la seguridad de que no va a recibir esa información y esa promoción, en Radio Butiada, pues no, como no se refieren a aspectos comerciales, pues usted puede confiar en los aspectos que usted quiere llevarlo a sus estudiantes. Una cosa que me preocupa muchísimo es que, y durante estos lives que he estado viendo de FLADEN Brasil, es la cantidad de trabajo importante, valioso, de todos los profesores y maestras que han estado pasando por aquí. Otros que conozco hacen unas tareas impresionantes y unos trabajos muy buenos, pero tenemos que pensar que eso debe tener derechos de autor. Nosotros tenemos que velar por nuestro trabajo. En consultas que hemos hecho con algunos abogados, expertos en el área, ellos nos dicen que el proceso es bastante complicado y a veces costoso. El de poder mantener como parte de nuestro quehacer, nuestros trabajos, nuestras tareas, los vídeos que producimos, porque eso es otra de las situaciones. Ahora en la escuela, antes planificábamos y creábamos nuestras clases. Ahora planificamos, creamos nuestras clases y producimos cursos. Nos hemos convertido de docentes a productores, lo que ha aumentado grandemente la cantidad de horas que le dedicamos a nuestra tarea docente, que eso es otra de las cosas que nos tienen que contestar las plataformas virtuales. ¿Cómo se va a contabilizar la cantidad de tiempo que nosotros utilizamos para crear nuestras clases? Para esa razón, las recomendaciones que hemos podido encontrar es que ustedes pueden abrir un canal de YouTube o utilizar y subir sus prácticas y sus vídeos a YouTube para por lo menos tener una evidencia de que ese trabajo es suyo. Eso no los va a proteger totalmente, pero sí los puede ayudar. Otra de las cosas que pueden utilizar es escribir un blog. Por ejemplo, en mi caso, yo comparto mis reflexiones, mis libros, inclusive yo comparto mis planificaciones diarias en mi blog, ¿verdad? Que se llama Ricardo López León, edumusica.com. Pueden entrar ahí y también hay una evidencia, ¿verdad? Eso es una de las maneras que yo uso para compartir muchos de mis reflexiones, mis investigaciones, mis planificaciones, mis vídeos, y que pueda constar hasta cierto punto que eso me pertenece y que lo quiero compartir. Otras cosas que pueden utilizar de manera no formal, pues obviamente es la radio. También es de manera formal, porque hay escuelas que han utilizado la radio para que no todos los estudiantes tienen acceso. Y entonces podemos utilizar, obviamente, el móvil, la radio, el computador. Y ahí llegamos al aspecto, ya hemos estado trabajando el aspecto formal, el no formal, el informal, y ahora el aspecto de lo que se llama la performativa, que es cómo vamos a tocar, cómo nos vamos a reunir para ejecutar. Eso es algo que verdaderamente nos ha cambiado, porque en este momento tenemos que utilizar ese compartir musical de aspecto de que nuestros estudiantes puedan ser más parte del proceso, ¿verdad? Que puedan crear sus propias producciones musicales, que puedan compartirlas. Y para eso hay otros programas, por ejemplo, el Acapela, que ha sido muy usado en este momento, el Melody Lab o el Audacity, pero para que funcione verdaderamente y tenga un significado, muchas veces los maestros editan y quieren volver al pulso, pero también son herramientas que pueden estar dentro de la música contemporánea, del quehacer de manera creativa, ¿verdad? Así como escucharon el poema al principio de la canción. Son cosas que nos tienen que contestar las plataformas para nosotros de manera artística involucrar y llevar a cabo nuestra función de una educación musical o una educación significativa. Otra de las
plataformas que se ha utilizado o aplicaciones es el iMovie, ¿verdad? Y algunos de mis estudiantes lo trabajan para codificar sus trabajos, codificar qué piezas están tocando, pero no es tan amigable al principio. Luego que lo domina, pues entonces el iMovie es un gran herramienta para tanto profesores como estudiantes, porque le ayuda a poner de manera coherente y unos tiempos específicos la ejecución cuando están trabajando. Para los aspectos corales, hay otro que se llama el Vocaloid, que es gratuito también y es otra forma de usted enviarle a sus estudiantes las partes que deben aprenderse. Y tienen el Vocaloid, es de la compañía Yamaha, es gratuita y se puede utilizar también para partes, por ejemplo, de instrumentos de cuerda o para las voces. Una cosa que es interesante que podríamos ver es que han surgido plataformas para sugerir qué canciones vamos a trabajar en la escuela. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes saben las canciones que tienen que utilizar. Pero ha salido una plataforma que ha tenido muchísima promoción que se llama el Singing Classroom. El sistema Singing Classroom le provee hasta las canciones. Y también tengo que brincar, ¿verdad? Yo sé que brincar en portugués es jugar, pero voy a saltar, ¿verdad? Que cuando vamos a programas que ya conocemos como el Finale o el Sibelius, ya las nuevas propuestas del programa del Sibelius le está proponiendo a ustedes maneras de componer. O sea que está privando muchas veces al profesor, a los estudiantes, de crear sus propias obras. Porque si nos acostumbramos a que nos lo van a dar, nos lo van a proveer, pues entonces nuestro pensamiento crítico, nuestra manera nuestro gusto por escoger se va a limitar. Hay infinidad de propuestas para audio perceptiva. En Puerto Rico nosotros tenemos uno que se llama teoría.com, que nos ayuda, aquí lo utilizan muchísimo en los conservatorios, es una plataforma que tiene más de 20 años y la crearon en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, que muchos de nosotros los puertorriqueños lo utilizamos, porque nos ayuda, inclusive tiene cómo vamos, nos va diciendo cómo vamos evolucionando, y ahí tiene acordes, intervalos. También hay otros aspectos como el Pinterest, que son otras plataformas que ayudan a crear cosas. Lo importante es nosotros tener la idea y nosotros adaptarlos, porque las plataformas, lo más que nos dicen los administradores en este momento es que hay que adaptarse. Bueno, no, yo lo que pienso es que la plataforma se debe adaptar a nuestro trabajo y a nuestros valores como educadores y como artistas, y no reducirnos a simplemente lo que nos dicen las plataformas. En el ámbito de la ejecución, también tengo que comentarles que he utilizado un programa que tiene de un método de banda o de orquesta que se llama el Essential Elements 2000, ¿verdad? Elementos Esenciales 2000. Ese método tiene varios elementos dentro de su paquete que les ayuda a los estudiantes a dar tutoriales. Usted puede inclusive evaluar, puede crear exámenes. Y lo importante es que si usted tiene el método, pues es gratuito. Tendría que comprar el método. Yo en mi caso, mi score, ¿verdad? O la partitura mayor tiene una codificación y todos mis estudiantes tienen acceso de manera gratuita a lo que se llama el Interactive Classroom, ¿verdad? Que es parte de el Essential Elements. Ustedes ven la cantidad, les he mencionado más de 20 o 25 plataformas que nos podrían ayudar en todo nuestro labor. Lo importante es nosotros tener un valor claro de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuáles son los valores, cuál es el tipo de educación que queremos que reciban nuestros estudiantes. Entonces, yo al final, ¿verdad? De esta presentación, todo esto yo tengo que sintetizar, ¿verdad? Por el tiempo,
Pero hay unas preguntas que les quiero dejar en todo esto. Y por ejemplo, les puedo decir, la docencia será transformada o nosotros transformaremos el espacio virtual, ¿verdad? Que hay algo que hay que conocer. Yo creo que una de las puertas que debemos promover en nuestros estudiantes es conocer el espacio virtual, pero como ambiente, lo que hicimos al principio, ¿verdad? Que era experimentar con ese nuevo espacio virtual, que hasta cierto punto, si lo vamos a decir en términos musicales, este eterno rubato, ¿verdad? Que es el sonido dentro de el espacio virtual, y que sea un reto para que nosotros podamos crear aspectos y obras significativas. Y a la plataforma le tenemos que decir qué ofrece, ¿verdad? Vamos a la plataforma virtual, nosotros te decimos, bueno, ¿qué tú tienes para el tipo de clase que yo quiero hacer? Cumple con todo lo que yo necesito, el espacio que tengo, los estudiantes que tengo, el acceso que tengan mis estudiantes. Los derechos de autor van a estar cobijados dentro de mi propuesta, y la plataforma virtual me los va a proteger. ¿Cómo vamos a pensar la música dentro del espacio virtual? ¿Cómo podremos impartir nuestros cursos sin la interrupción de padres, madres o nuestros administradores? Porque eso es otra de las situaciones. En este momento nosotros estamos observados todo el tiempo. Así que, ¿cómo nosotros podemos proteger los temas que vamos a escoger, los contenidos, ¿verdad? ¿Cómo podremos impartir nuestros cursos? ¿Cómo se contabilizarán nuestras horas de trabajo? Obviamente todos ustedes, y algo que agradezco al FLADEN Brasil y a Brasil, es la cantidad de información. Usted está lo que he podido recibir, tienen unos códigos muy claros en torno a lo que es, perdónenme, la educación musical humanizada, decolonizada, creativa, no sectaria, y esos son valores que ustedes van a aplicar y que aplicamos nosotros a las plataformas virtuales. Entonces, esos son aspectos que rápidamente no les quise hacer una tabla porque hay muchísimas tablas dentro de la espacio virtual que les pueden ayudar a establecer más o menos cómo se llevan a cabo las plataformas. Pero yo lo que propongo durante esta mañana, y es lo que voy a seguir trabajando en esta investigación, es cómo esas plataformas pueden ser transformadas, no que nos transformen a nosotros como educadores musicales, ¿verdad? Para culminar, también le tengo que decir que nosotros hay aspectos que podemos utilizar dentro del salón de clase, y quería compartir con ustedes un programado para su teléfono móvil, ¿verdad? Que se llama el Kisi, ¿verdad? Con este teléfono móvil podemos crear cosas, podemos interpretar cosas, podemos compartir sonidos, obras de manera muy fácil, ¿verdad? Y quería concluir mi presentación de hoy simplemente haciéndole ¿verdad? Una demostración de lo que esto significa. Básicamente usted puede componer a cualquier cosa utilizando los sonidos. Por ejemplo, puede usar brum, 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 o puede hacer y luego puede compartir cómo sonó, y lo va tocando, y los sonidos siguen funcionando. Es un aspecto que sus estudiantes pueden utilizar, y nosotros me hubiese encantado que si estuviéramos de manera presencial todos hubiésemos creado una gran orquesta de manera orgánica. Así que yo espero que estas reflexiones le hayan ayudado durante esta mañana, y próximamente voy a publicar esto en mi blog, ¿verdad? De manera sintética para que lo tengan y puedan tener una visión más concreta, ¿verdad? De cómo vamos a utilizar las plataformas y qué cosas esas plataformas nos ofrecen y que se puedan adaptar a nuestros valores como educadores musicales. Así que les agradezco mucho el tiempo de esta mañana y quedo para ustedes, y espero que les haya provocado bastante suspicacia, ¿verdad? Y cómo es la manera que vamos a ver la educación musical y seguir insistiendo
y resistiendo, ¿verdad?, a nuestras propuestas desde el FLADEN. Así que muy buenos días y le agradezco mucho su atención. Ricardo, isso, obrigado, Magda. Aliás, gente, eu não falei, tá? Magda Pucci nos auxiliando na parte tecnológica, né? E agora a gente está aberto para momentos de perguntas e dúvidas, né? Enquanto eu vou esperando vocês digitarem aí, escreverem nos comentários, eu quero só fazer uma lista de algumas coisas que o Ricardo mencionou, né? Então, como plataformas de interação, ele mencionou o Zoom e o Meets, que aqui no Brasil a gente tem usado bastante, né? O Meets Hangout, e também o Google Chrome Music Lab, que a gente fez umas experimentações, acho que inclusive a Priscila Preuter deu uma explicação para a gente. Ele mencionou o Blackboard também, que é muito usado pela gente no Brasil, a gente não tem muito uso do Blackboard porque ele é pago. Então, as universidades, muitas vezes, as escolas não têm tanta grana para pagar o Blackboard. As alternativas que a gente tem usado aqui no Brasil, fora o Zoom e o Meet, o bom e velho Skype, que ele melhorou bastante, o Big Blue Button, que é grátis, né? E um que eu testei essa semana e tem crescido aqui no Brasil, que é o Jitsi. A nossa amiga Paula Huerta, do Chile, que me apresentou melhor ao Jitsi. Eu já conhecia um pouquinho, mas a gente fez uns testes. E ele também tem funcionalidades bem bacanas, sabe? E é grátis, né? E é fácil, é muito amigável. Então, são alternativas, né? Também ele falou do Kahoot, que eu não conhecia. Ontem a gente estava conversando, o Ricardo e eu, pelo celular, pelo WhatsApp, né? E ele estava me falando do Kahoot, e ele já é um programinha que já cria muitas vezes até as próprias avaliações, né? Com base em determinados elementos que já estão presentes. Por um lado é bom, por outro não é, né? Daí fica a critério de cada professor. E o Quizzes, também achei bem interessante, eu vou explorar esse. Outras ferramentas que ele mencionou que tem usado, que é muito fácil para todo mundo, Facebook e YouTube, né? O Facebook, depois que a nossa amiga Rita Maria me alertou que as ligações de vídeo do Messenger do Facebook estão em melhor qualidade, eu comecei a usar ela com as minhas ligações. Então, para poucas pessoas, grupos pequenos, a ligação do Facebook está funcionando muito bem para coisas síncronas, né? Então, tem um pouquinho de delay, mas ainda assim tem coisas bastante legais que podem ser usadas. Falou do Vocaloid, que eu não conhecia, eu tô doido para ver, eu entrei assim na página e fiquei assim, uau, vou dar uma fuxicada depois, achei muito bacana, e como sempre da Yamaha já tem toda a parte gráfica bem desenvolvida. O Thinking Classroom, né, que a gente já conhecia, o Teoria.com, que eu conheço, como eu sou professor de percepção, eu uso muito com os meus alunos. A única coisa ruim do Teoria.com é que ele ainda não está em português, ele tem espanhol, tem inglês, mas ainda não está em português. Quando eu comecei a usar o Teoria.com no estado, foi 2010, 2009, por aí, nem foi uma melhora, hoje em dia já tem em espanhol, né? E o Essential Elements, que na realidade é um método que a gente nunca via aqui no Brasil, mas ele tem a parte interativa e a parte do livro, né? Uma coisa que é muito interessante que o Ricardo falou foi sobre os direitos de autor, né? Os direitos autorais aqui em português. Aqui no Brasil a gente não tem muito costume de cuidar dessas coisas, sabe? Então, é uma coisa para a gente se atentar. E registrar as atividades com data, né? Já é uma primeira garantia que a gente já tenha essas atividades quando se chegar algum momento que tenha que provar aquela atividade, né, ou aquela aula, ou aquele método, ou aquela maneira de pensar, é nossa, né, foi primeiro para a gente.
Então, vamos a las perguntas, Ricky. ¿Sí? Aquí hay la pregunta de Rogerio. Primero, ¿conoces la plataforma Edmodo? Sí, la utilizaron. ¿Ya la has visto? Sí, en la escuela, como tú dijiste al principio, yo trabajo en una escuela laboratorio, ¿verdad? Y obviamente la reflexión y el trabajo con los estudiantes, nosotros, por ejemplo, investigamos como parte de nuestras funciones en la escuela laboratorio. Tenemos niños desde preescolar hasta escuela superior. Y en las averiguaciones que hicimos, algunos de los profesores usaron Edmodo, ClassDojo, Google Classroom, y luego nos reunimos para hablar, ¿verdad?, sobre las diferencias, las posibilidades, y Edmodo cumplía unas funciones, pero se quedaba bastante limitado con respecto al Google Classroom, ¿verdad? No es que se puede utilizar, pero nosotros tuvimos que tomar decisiones y establecer unos criterios para qué plataforma utilizar. Y hicimos unas tablas, fue un aspecto de 1 o 2 horas reuniéndonos entre profesores. Sé que la contestación que le estoy dando fue bastante reflexionada, ¿verdad?, entre profesores que estuvimos trabajando. Y el Edmodo tiene bastantes limitaciones con respecto a los que yo le comenté anteriormente. Sim, eu usei só uma vez o Edmodo, eu não gostei, mas isso faz muito tempo, acho que ele também estava muito embrionário, né? Sobre o Google Classroom, eu nunca utilizei como tal, eu só conheço. Mas a gente tem uma lá como utilizar o Google Classroom e as habilidades e os limites do Google Classroom. Acho que é bastante interessante isso. Antes de ler o comentário do professor Wellington, aqui eu até vou pedir, o Lucas pediu e eu já ia pedir isso. Se depois, Richie, tu puedes compartir con nosotros en los comentarios de este video los nombres de las páginas y de las plataformas que estás usando o que has visto, ¿no? Que has investigado. Compartir digitado. Y después ya sé que vas a poner en tu blog. Sí. Entonces, vamos a la pregunta de Wellington, de Paraná. Wellington pregunta, ¿cómo evalúas tú la dificultad de la inserción en los currículos de las licenciaturas en educación musical, ¿sí? De las materias integradas a las tecnologías digitales en la formación de los maestros? O sea, ¿cómo está este proceso de inserción? No sé cómo está la cosa ahí en Puerto Rico. Aquí en Brasil hay normativas desde el gobierno, desde el Ministerio de la Educación, para la inserción de contenidos de tecnología en las formaciones de maestros. ¿Cómo ves tú y cómo está la cosa en Puerto Rico? Bueno, nosotros no tenemos esas regulaciones. Básicamente, por ejemplo, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, pues básicamente se usa el Finale. La universidad donde yo trabajo, pues utiliza, aunque dan a los estudiantes tanto de música performativa como de educación musical, deben estudiar Finale y Sibelius, ¿verdad? Lo que yo entiendo que debemos también trabajar es programas no tan complicados, ¿verdad? Porque ambos programas, después que los dominas, es interesante, pero en lo que llega a dominarlo, pasa un buen... Yo entiendo que en los programas de educación musical en mi país, ¿verdad?, deberían trabajar más con aspectos como el GarageBand, el MuseScore, otros programas que son más simples para que los maestros lo puedan utilizar en el salón de clases y que son gratuitos, porque al final tiene un costo muy costoso y el Sibelius es muy costoso. Por ejemplo, para publicar, ahora mismo yo acabo de publicar con una de mis estudiantes una tesis y tenía que estar publicado o en Sibelius o en Finale, porque es lo que está aprobado, porque obviamente no lo había comentado, Puerto Rico es un país intervenido por los Estados Unidos hace más de 122 años, ¿verdad? En 122 años, y nosotros nos dejamos llevar a veces por regulaciones estadounidenses, y ya la Asociación de Copistas de Música de los Estados Unidos
tienen unas regulaciones que Sibelius y Finales cumplen con ellas, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente permea en nuestros programas graduados, nuestros programas de bachillerato. O sea que ya hay unas regulaciones, pero no es tan restrictivo como que las instituciones están reduciendo o limitando esas plataformas. Sí. Y en estas herramientas, específicamente para la formación de maestros, ¿no? Hablaste de la parte de GarageBand, de MusicScore, incluso otras aplicaciones que son gratis. Son podemos gratis, tener ahí. son muchas. Sí, aquí tuvimos una live sobre el Soundtrap, que también nos ayuda para trabajar con pistas musicales, ¿no? Ahora bien, muchas veces también tenemos que tener en cuenta las capacidades tecnológicas de las escuelas, sí, ¿no? De las escuelas que los maestros van a elaborar, ¿no? Bueno, vamos para una última pregunta de Oriana. Antes de seguir para Tabata, ¿cómo se usa el Kisi? Es que no salió el audio cuando picaste, no salió el audio. El Kisi es una plataforma, ¿verdad? Que entonces uno crea, ahí hay unos micrófonos, ¿verdad? Por ahí hay unos micrófonos. Y entonces uno lo toca y graba tan, ¿verdad? Y a ver si sale. No, se supone que suene en este momento, ¿verdad? Pero no. Y entonces, los estudiantes pueden jugar con él y crear ambientes sonoros. Y entonces lo puedes grabar, lo puedes amplificar. Y es algo que los estudiantes en el mismo salón de clase lo pueden utilizar. Y lo puedes poner los sonidos de todas las grabaciones al mismo tiempo. Lo puedes editar, sí, a la misma vez. Genial. Y puedes crear ambientes sonoros inmediatamente. Y mi experiencia es que los estudiantes, tanto los pequeños como los mayores, quedan fascinados de los ambientes sonoros que se crean en el salón de clase. Muy interesante. Ricardo, te agradeço muito. Agora a gente vai se despedir por um momento, tu volta depois. Ok. E a gente vai dar oi para Tabata. Obrigado, Ricardo. Olá, estão me ouvindo? Oi, Tabata, de novo. Estamos te ouvindo muito bem. Estamos te ouvindo. Então, deixa eu apresentar a Tabata. A Tabata, que é de São Paulo, né, é licenciada em música pela Faculdade Paulista de Artes e tem pós-graduação está fazendo a pós-graduação em psicopedagogia e análise do comportamento. Ela é professora de violoncelo do Projeto Guri, imagino que na cidade de São Paulo, e atua em Jundiaí. E atua como ótimo. E também atua como artista educadora do PIA, Programa de Iniciação Artística da cidade de São Paulo. Ela é certificada pela Associação Suzuki, né, como violoncelista, e participou do espetáculo Calungar ao lado da Naná Vasconcelos. Ela integrou o grupo de instrumentistas da Orquestra Filarmônica Senai São Paulo, Orquestra do Porto de Santos e a Fukuda Cello Ensemble. Então, muito obrigado, Tabata, pela presença, muito obrigado por compartilhar essa ferramenta que, ao mesmo tempo, é simples, mas dá muita possibilidade para criar, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais do Make It. Vamos lá. Te deixo aí para o espaço é teu. Obrigada, Léo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Fladem pela oportunidade da gente trocar as experiências. Eu vi aí o Ricardo fez uma ótima palestra falando sobre as possibilidades. E aí a gente vai lembrando de coisas que a gente já usou, período de faculdade, teoria.com eu usava muito, assim, no meu período de faculdade. E é muito legal essa troca de experiências e é bom também eu estar aqui, poder falar um pouquinho desse aplicativo que eu descobri faz alguns meses. Basicamente, quando a gente entrou em quarentena, eu fui em busca de algumas coisas e me deparei com esse aplicativo Make It. Mas antes de falar dele, eu gostaria de fazer só uma retificação, que quando eu fiz a minha inscrição para o Fladem, que eu coloquei meu projeto,
Eu via lá no aplicativo que ele só era possível baixar em aparelhos Android. E depois, um pouquinho depois, assim, eu vi que lá na entrada do aplicativo ele já estava falando que tinha para iOS. Então, se você tem um computador, um tablet ou celular com sistema iOS do Mac, você pode baixar. E se você tem um celular ou um tablet com o sistema operacional Android, você também pode baixar. O único sistema que não está podendo ainda é o Windows. Então, espero que mais para frente eles possam fazer essa atualização. Bom, então hoje eu vou mostrar um pouquinho do que eu já fiz com esse aplicativo. Então, eu fiz um pupurri dos jogos que eu criei para os meus alunos de violoncelo lá do Projeto Guri. Depois eu vou mostrar, vou mostrar para vocês a criação de um jogo. E aí a gente vai fazer o passo a passo, vou apresentar algumas ferramentas que o aplicativo ele pode te oferecer. Aí eu vou mostrar em vídeo, eu não consegui, eu queria estar fazendo aqui isso online agora, mas infelizmente eu não consegui, porque o computador que o Make It está instalado, o meu computador, ele deu um pau na câmera, então eu precisei gravar ontem, e aí eu vou mostrar aqui essa gravação da criação. E aí no finalzinho, se tivermos tempo, eu espero que eu possa responder alguma questão, qualquer dúvida, se vocês tiverem, tá bom? Bom, então eu vou começar agora passando para vocês um pouquinho do que eu consegui já fazer com ele, são possibilidades, ele pode ir além, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer todo o processo aqui de compartilhamento na tela. Eu vou tirar o meu áudio por um segundo para vocês poderem ouvir direitinho aí. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Eu não sei se a compartilhamento foi. Oi, Léo. Oi, Magda. Será que vocês estão me ouvindo? Não foi? Eu fiquei aqui achando que tinha ido, desculpa. Vou colocar novamente, tá? Era só um minutinho. Oi, Tabata. Oi. Não, a gente tava. O que aconteceu? Caiu a energia na casa da Magda, que é quem tem o nosso poder de. O controle. Ela tem controle. Então, gente, a gente já está resolvendo isso, dá um tempinho aí. Enquanto isso, eu vou te pedir para dar uma explicadinha o que é o Make It, né? Porque ele não é um aplicativo específico para música, ele é um aplicativo mais geral que a gente pode utilizar para música. Exato. Então, esse aplicativo, na verdade, eu acabei descobrindo ele
numa aula de análise do comportamento. A minha professora, ela atende crianças com autismo e ela vai fazer esse atendimento individual. E ela precisa passar para eles alguns cards, por exemplo, para eles aprenderem a falar algumas letras, dependendo do nível que eles estão, ou criar um contato visual. E ela está fazendo tudo à distância porque todo mundo parou. E ela passou esse aplicativo, eu falei assim, olha que interessante, vamos ver. E aí, quando eu entrei, eu vi que dá para você fazer em qualquer área, você não precisa ser especificamente da área de música. E eu vou dar uma resumida um pouquinho sobre o que eu já criei com ele, por exemplo. Eu tenho alunos que estão aprendendo a colocar a mão na corda. Então, o primeiro dedinho ali na corda ré do violoncelo. Eles estavam nesse processo de aprender esse movimento. Esses alunos, eles não têm instrumento em casa. Então, como que a gente faz para poder oferecer um pouquinho da experiência do instrumento sem o instrumento, né? Essa foi uma das questões que a gente trouxe um pouquinho para o guri também, né? Então, a gente ainda até tem alguma possibilidade de compartilhar instrumentos, mas não são para todos os alunos, porque não tem para todo mundo. Então, por exemplo, nesse caso, eu peguei uma imagem do braço do violoncelo, então tem lá as 4 cordinhas do violoncelo, e bem em cima da corda ré, onde seria o mi, eu coloco um desenho, e vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Coloco um desenho, e lá na lateral eu coloco as possibilidades de notas, para tentar trazer essa memória do que é o primeiro dedo na corda ré, por exemplo. Dá para você trabalhar coisas com áudio, especificamente, isso que eu achei muito legal, porque para a gente que é da área de música, a gente precisa estar o tempo todo trazendo repertório, uma sonoridade, então o aplicativo ele também tem essa possibilidade, é bem interessante. Que bom. Então, agora a coisa parece que melhorou. Vamos tentar compartilhar a tela de novo? Vamos. Deixa eu só voltar o vídeo para ver se isso está no vídeo. E daí, se conseguir compartilhar o vídeo, daí a Magda pode me tirar. Ah, tá bom. Screen. Vamos lá, vamos ver se deu. Agora vem para cá.
Acho que deu, né, gente? Conseguiram ver aí? Estão me ouvindo? Tá, ótimo. Bom, então esse aí foi o pupurri, digamos assim, dos jogos que eu consegui fazer nesse período. Agora eu vou passar para vocês um pouquinho sobre como que é a criação, como que é o aplicativo, o que você pode ver nas ferramentas e todas as possibilidades que eu consegui passar dentro desse tempo, tá? Porque eu tentei deixar cronometradinho, mas vamos lá, vou ver se eu pego aqui o vídeo e a gente já começa com ele. Só um segundo. Aí, Magda, se você puder só deixar a imagem do vídeo passando. Vou compartilhar a tela, tá? Uma coisa que eu não tinha comentado, mas que eu vou dar uma introdução, é que ele é muito orgânico, então você não precisa ficar quebrando a cabeça para tentar saber como pegar uma ferramenta, puxar uma coisa. Tem uma outra coisinha que eu quebrei a cabeça, e aí eu fiz questão de passar nesse vídeo para vocês não precisarem passar por isso que eu passei. Mas, de modo geral, ele é bem intuitivo, tá bom? Então, vou jogar a tela aqui. Prontinho. Él tiene la condición. Bom, então vou começar pela interface do Naked. A gente vai começar aqui no canto superior esquerdo, em conta. Aqui aparece o seu login, o e-mail que você fez, a sua conta. Aqui aparece como educador, mas eu também posso trocar e colocar como aluno. Indo um pouquinho mais abaixo, a gente tem a opção de trocar idioma. E também, se vocês precisarem entrar em contato com eles, tem o Fale Conosco. Essa semana eu precisei falar com eles e eles responderam muito rápido. Então, o pessoal do suporte, a princípio, está dando um suporte real. Logo aqui, na sequência, a gente tem o Minha Sala de Aula e eu vou explicar sobre isso um pouquinho mais à frente. Seguindo para o final, aqui no cantinho direito, a gente tem esse cadeado. Ele serve, se você clica nele, ele serve para travar a tela, então ninguém consegue mexer. Isso é bom para quem tem criança pequenininha em casa, que pode acabar eles mexendo, apagando algum projeto, e é um recurso para poder evitar isso. Aí a gente tem o criar novo, que é aqui que a gente começa a criar realmente o nosso projeto, e ele já vem pré-instalado esses 6 demonstrativos. E eles vêm com vários, demonstram aqui vários recursos que o programa é capaz de oferecer, mas eu ainda acredito que ele não consegue fornecer tudo que ainda se pode criar com ele. Só para vocês verem aqui, vou criar nesse primeiro aqui. Aqui é uma atividade para aprender o nome das cores. Então, ele não é um aplicativo criado exclusivamente para professores de música. É um aplicativo de game para qualquer área. Então, olha só. Blue. Se eu clico em cima aqui da cor, Green. ele fala o nome. Yellow. Isso aqui é bem legal para criança que está aprendendo o nome das cores. Aí vem aqui uma atividade de pareamento de cor, então azul no azul, amarelo no amarelo. Enfim, tem outras telas aqui, mas eu não vou me aprofundar. Isso vocês podem ver quando vocês baixarem o programa, se vocês baixarem. Então, basicamente, essa é a primeira página que aparece para nós. Aqui embaixo, ó, ao lado de jogos, a gente tem esse item código. Clica aqui nele.
E aí é uma área que a gente pode resgatar um código. Então, como assim? Por exemplo, os jogos que eu fiz, que eu mostrei para vocês já, cada um deles tem um código. Então, se você se interessar por um deles, você pode pedir o código para mim, eu te dou. E se você já baixou o programa, você pode colocar o código aqui, clicar em baixar, e aí o programa, o jogo, ele vai aparecer aqui nessa tela como jogos compartilhados. E aí você pode jogar. Mas se você quiser mexer, fazer alguma alteração, aí você vai ter uma opção de botãozinho para você copiar e com a cópia você consegue fazer a alteração para sua necessidade. Então, essa parte de código, de resgatar o código, é uma parte bastante interessante que o programa fornece. Aí, logo aqui na aba vermelha, a gente tem questionários. É um pouquinho diferente da aba de jogos, porque ele vai ter outras funcionalidades. E eu vou começar a criar um jogo aqui com vocês hoje, dessa aba de questionários, justamente por isso. Porque como eu já mostrei os jogos que eu fiz, vocês já sabem mais ou menos o que é possível fazer. A gente começa hoje com essa área de questionários para vocês verem quais são essas outras funções que o jogo fornece. Bom, então vou começar criando um jogo. Aí eu clico aqui, criar novo, e aí eu já vou colocar o nome do projeto. Hoje eu quero trabalhar sobre as claves. Então, clico em criar. Aqui vai aparecer alguns modelos de plano de fundo para o seu jogo, e aí você escolhe qual você quer. Eu vou clicar no primeiro, tradicional, e já abre essa página aqui com todas as opções de jogos que você tem. Então, são 4 opções. Não vai dar para trabalhar todas essas opções aqui hoje com vocês, mas eu vou começar pela primeira. E aí, depois eu faço um geral das outras ali. Clico sobre ele e vou em adicionar. Pronto, essa é a primeira aba que aparece para a gente criar nosso jogo. Esse aqui é um jogo de pergunta e resposta, então eu tenho que oferecer a pergunta e oferecer as respostas, e eles vão escolher a resposta correta. A minha pergunta vai ser, e eu vou ter que colocar uma imagem também, qual o nome da figura? E eu vou colocar uma imagem de uma clave. Aqui ó, vai aparecer o tamanho que você quer para sua frase. Eu vou colocar em 110, e aqui são as cores, eu vou colocar esse rosinho. Pronto. Agora, eu vou adicionar a imagem. Eu venho aqui em adicionar, e aí aparecem aqui todas essas opções. Essa opção de desenho é para você fazer o desenho à mão, tá? Essa de vídeo, ela é bem legal, porque você pode inserir um vídeo diretamente do YouTube, se você quiser. Na parte de som, a gente tem algumas opções pré-instaladas na biblioteca do Make-it. Então, se você quiser também colocar um som seu, por exemplo, eu fiz uma aula que eu trabalhava um repertório específico de violoncelo, e eu já tinha ele gravado no meu computador. Então, eu venho aqui adicionar a partir de dispositivo. Isso aqui é bem interessante, porque aí você pode trabalhar todo o repertório que eles já tocam, por exemplo. E você também pode colocar o som da biblioteca do Make-it. Então, essa biblioteca, ela tem algumas opções, mas não são tantas. Tem som de violino, de violoncelo, de flauta, guitarra, mas ela não é tão extensa. E aqui tem uma outra opção bem legal, que é o grave seu próprio som. Então, você pode fazer a sua gravação e inserir aqui no seu jogo, bom? Mas hoje a gente vai fazer uma com imagem. Aqui, esse de texto, se você quiser complementar com mais alguma coisa escrita, você pode colocar adicionar texto. Então, vamos em imagem, ela já aparece aqui no meio, eu clico sobre ela e aí eu posso ir buscar essas imagens, tanto online, com um link, posso colocar a biblioteca de imagens do Make ou também uma galeria de imagens. Nos jogos que eu fiz, eu já preparei eu fiz uma seleção de imagens, deixei numa pastinha, e aí quando eu fui começar o jogo, eu recorri a essa pastinha. Então, é uma função legal, já deixar tudo preparado. Mas eu vou usar a biblioteca do Make-it agora.
Aqui aparecem todas as opções de imagens que ele oferece. Então, cada opção tem sub-opções dentro dela, tá? Então, tem bastante coisa, não dá para mostrar tudo. Olha só, tudo isso daqui, ó, até o final. Eu vou direto aqui em música, e aí vai aparecer aqui os símbolos musicais, e aqui em cima também dá para você colocar alguns instrumentos. Não tem muita coisa, mas às vezes tem alguma coisa que te interessa. Então, vou colocar aqui a clave de sol. Pronto, ela já apareceu para mim. Aqui na parte de responder, eu tenho que colocar a resposta certa toda vez que tiver esse tiquezinho aqui verde, tá? Então, aqui eu vou clicar sobre ele e já vou colocar a resposta correta. Clave, eu vou colocar tudo grande. Clave de sol. Aí, aqui na lateral, eu vou colocar a outra opção de resposta, mas que não vai ser a correta. Clave de Fá. E como nós temos 3 claves, eu vou adicionar mais uma resposta. Clico sobre ela, clave de Dó. Pronto. Esse aqui é o esquema do meu jogo. Se eu quiser colocar mais uma resposta, se for o caso, é só clicar aqui, que tem a opção de até 4 respostas. Agora, se eu quiser ver como que vai aparecer para o meu aluno, é só clicar aqui, ó, em visualização. E é assim que ele vai aparecer. E aí você já pode até dar a resposta. E aí ele vai pedir para você seguir. E aqui vai aparecer um ranking, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aí, vamos supor que você vai querer continuar com esse mesmo jogo, só que com as outras, inserindo as outras claves. Então, para você não ter que fazer tudo de novo, aqui embaixo, ó, no canto inferior esquerdo, tem uma possibilidade de você copiar a primeira página e só modificar as informações. É nesse círculo com quadradinho dentro. É a opção de colar. Então, se você deixar selecionada a página 1, ele vai colar a página 1. Se você selecionar a página 2, ele vai colar a página 2. E aí, ele já copiou, eu venho aqui, ó, clico na página 2, e eu só vou alterar algumas informações. Então, por exemplo, agora eu quero trabalhar a clave de Fá. Eu clico sobre ela, vou lá na biblioteca, vou em música e clico na Fá. E pronto, ela já apareceu aqui para mim. Só que tem que lembrar de alterar as respostas. Então, lembra, ó, o tiquezinho vai informar a resposta correta. Aqui eu vou colocar Fá, clave de Fá. E também tem que alterar as outras opções, que não pode ficar repetida a opção de resposta. Então, aqui eu vou colocar de Sol. E pronto, a gente já tem agora 2 lâminas com as nossas opções de jogos. Aí, você faz o mesmo procedimento, copia aqui embaixo e clica para colocar a clave de Dó. Aí, vamos supor que você quer agora colocar um outro tipo de jogo dentro desse joguinho. Então, você não quer mais utilizar esse mesmo formato. Então, você vem aqui em Novo e você clica em qualquer uma dessas opções e aí ela vai, clica em Adicionar. E ela vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Que já é outro formato. Eu não vou criar isso com vocês, mas eu vou mostrar como que funciona esses outros rapidinho. Eu já tenho um outro projeto aqui, já pré-editado. Então, ó, as primeiras que eu fiz foram essas igualzinho que a gente já criou. Aí, tem a opção de você criar esse tipo de jogo, que é aquele de arrastar. Tem esse que é de escrever o nome da figura, e tem esse daqui que é também selecionar as letras conforme a seleção da imagem. Então, por exemplo, ó, aí eu tenho que colocar aqui, ó, clave. Lembrando que toda vez que tiver um espaço, eu clico num quadradinho de espaço, tá bom? Esse é um. Tem esse outro aqui, que é o de escrever. Aí eu tenho que vir aqui, e escrever mesmo o nome, não tem opção para clicar. E esse daqui, que é o de arrastar. Então, eu venho aqui, ó, clave de Fá. Certo? Essas são as opções que a gente tem em questionários.
E aí, vamos supor que você queira alterar a sequência dessas páginas que estão mostrando aqui na lateral esquerda. Então, por exemplo, o primeiro jogo é da clave de Fá. Ah, então agora eu queria que fosse esse joguinho de arrastar aqui, que aparecesse para o meu aluno como uma segunda opção. Então, você vai clicar sobre a lâmina 4, segura e arrasta para onde você quer. Isso aqui é bem interessante, porque às vezes você quer mudar mesmo a ordem do seu jogo, e na hora de criar, às vezes a gente não fica pensando especificamente na ordem. Então, aí depois você pode mudar se você quiser, tá bom? Deixa eu trocar aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as configurações do projeto. Vou voltar para o meu primeiro, que eu acho que fica mais fácil da gente ver. Deixa eu apagar esse daqui. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas aqui nessa lateral, ó, tem o tempo médio de respostas. Tem o número 5, 10, o 20 e o 30. Isso aqui seria o cronômetro para a resposta do aluno. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui em jogar. Ele vai aparecer assim para o seu aluno. Aqui é eles vão poder colocar o nome. Deixa eu deixar esse que estava pronto. Vai aparecer assim, ó. Tá bom? Vai correr dessa forma para o seu aluno. Eu tenho que responder para poder sair. Só. Bem. Deixa eu voltar lá. Aí, vamos supor que você não queira colocar essa opção de cronômetro. Aí você vem aqui em projeto, e então eu já vou fazer um panorama dessa parte aqui. E já chego no cronômetro. Então, essa parte você pode mudar praticamente tudo que você fez. Aqui é o nome do projeto, você pode alterar o nome dele. Música ambiente, eu não coloquei nenhuma, mas você tem 3 opções de músicas ambientes. Essas opções, elas são fixas, não dá para mudar. O modelo, aí vai o fundo do seu jogo, como que ele vai aparecer. Se você quiser mudar, também pode. Aqui sim, ó, time, que é aquele cronômetro que aparece. Se você não quiser, é só clicar aqui, tá? Ou deixar como sim. Aqui é interessante se você tem, às vezes, um aluno ou um grupo que é um pouquinho mais apático ou desmotivado, pode ser que colocando o cronômetro seja interessante para eles. Mas se não, se já é um aluno ou um grupo que já é muito ansioso, pode ser que atrapalhe um pouco as respostas dele. Então, você pode retirar, deixar como nenhum, tá bom? Aí você tem aqui, mostrar posição do jogador, que é a classificação. Isso daqui é o seguinte, a gente tem um ranqueamento. Eu vou mostrar com outro projeto. Essa classificação é a que vai aparecer para você. E a gente também tem a estatística. Você pode colocar aquela opção como sim ou não, mas se você deixar como não, ainda assim vai aparecer para você, tá? Se você deixar como sim, os seus alunos todos vão ver a classificação da turma, se você tiver uma turma, né? E aí, vai de cada professor saber se vale a pena deixar ou não, porque mais uma vez a gente volta a refletir um pouco sobre essa questão mais psicológica. Se você tem uma turma que já é muito competitiva, que tem um tipo de competitivismo danoso, que pode ser uma coisa ruim para eles, eu oriento a não colocar. Mas se você tem uma turma um pouquinho mais, digamos, desmotivada ou apática, você pode colocar talvez seja um elemento que motive eles a jogar mais, a se inteirar mais, tá bom? Sobre essa parte que eu vou falar rapidinho, eu fiz alguns jogos e coloquei uns nomes para vocês verem como funciona. Então, você consegue ver toda a classificação dos seus alunos, ó. E tudo que eles jogaram. No caso, Juquinha só jogou a primeira lâmina do jogo. A Vivi já jogou aqui, ó, até o 7, e ela só errou a página 6 do jogo. Então, essa pontuação vai randomizando de acordo com o que os seus alunos vão jogando, tá? E aí, na lateral, a gente tem as estatísticas, que é uma parte que eu acho bem interessante, porque você consegue ver em número de porcentagens quanto que eles já estão conseguindo absorver dos conteúdos que você já passou para eles. Então, por exemplo, aqui, qual o nome desta figura? Todos os alunos que jogaram acertaram em 100%
o joguinho da clave de Fá, a primeira parte do jogo, que era a clave de Fá. Então, é uma função bem interessante. E aí você fica sabendo se você precisa reforçar alguma coisa ou não. Por exemplo, aqui na página 7 do jogo, 66% acertaram. Ó, o resto não. Aí você pergunta, mas o que é essa página 7? Então você volta lá no jogo, editar, e você vai ver qual que é a página. É essa daqui, ó. E provavelmente eles erraram, por quê? Porque tem um acento. Então é legal você informar para os alunos que precisa colocar acentuação. No meu caso, como eu estava fazendo os joguinhos e colocando os nomes, eu não sei por que motivo o acento não ia. Por isso que apareceu lá a maioria errando essa parte. Mas é legal vocês informarem para os alunos sobre isso, tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente compartilha o jogo. Então, eu vou aqui voltar em casa. E eu vou clicar aqui, ó, em cima do jogo. Quando você clica sobre ele, vai aparecer essas opções. No caso de questionários, eu volto a falar, essas estatísticas só vão aparecer para questionário e não para jogos, tá bom? Mas todos têm essa opção de compartilhar, tanto em questionários quanto em jogos. E aí você clica em compartilhar e vai aparecer para você o código desse projeto, como eu já falei, você pode clicar sobre ele ou copiar e mandar para quem já tem o aplicativo instalado. Às vezes, você pode ter também alunos que não têm condição de fazer o download do aplicativo. Então, você pode mandar para eles o link para eles jogarem pela página da internet. E aqui embaixo é o compartilhar com a minha sala de aula. E agora sim eu vou falar sobre essa parte. Então, se eu clicar sobre ela, vai aparecer aqui o nome Mari e José. Por quê? Porque eu já compartilhei com eles o código da minha sala de aula. E como eu faço? Eu volto lá na minha sala de aula. E aí você vai ter esse código que você pode disponibilizar para os seus alunos. Assim que eles entrarem, só que eles precisam ter o aplicativo, tá? Assim que eles entrarem no aplicativo, eles vão colocar esse código e vão colocar o nome deles. E aí vai aparecer aqui, quem já se cadastrou, a Mari, o José. E aí, se você tiver uma turma muito grande, separada como a que eu tenho, que é a B e C, e tem mais duas A e duas B, eu posso editar o nome do meu aluno. Essa é uma parte bem legal. Venho aqui e coloco Mari da turma A, por exemplo, para eu saber quem é essa Mari. Ou você pode também pedir para o seu aluno colocar já o nome completo, para você não ter esse problema. Outra função interessante do compartilhar na sala de aula é que você pode escolher para quem que você vai compartilhar. Porque às vezes você tem um jogo que é muito mais avançado para uma turma, um aluno. Então você clica aqui, ó, e escolhe para quem você quer passar. Por exemplo, agora o José ele não vai ter mais acesso a esse jogo, porque eu quero que ele jogue os outros jogos que tem mais a ver com o nível que ele está ou a matéria que a gente já trabalhou, certo? Mas se você também quiser que todos tenham acesso a todos os jogos que você criou, é só você clicar aqui e compartilhar automaticamente com todos os alunos, inclusive os novos, tá bom? Eu acho que é isso, basicamente, esse é um panorama geralzão do aplicativo. Tem mais coisas para falar, mas eu acho que o essencial eu consegui abordar e eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigada. Oi, Tabata. Voltamos. Voltamos todos. É muito bacana, é interessante ver o uso do Make It como um aplicativo, ferramenta de apoio, né, para as crianças. A gente tem que salientar muito, que até foi uma dúvida quando a gente estava fazendo a curadoria, né, a gente conversou, tu e eu, e depois o pessoal que estava na equipe de curadoria, né, que o Make It, ele não substitui a aula presencial ou até mesmo a aula por videoaula, mas é uma ferramenta de apoio e que também ajuda a motivar os alunos nesse tempo de isolamento, né? Fica um joguinho que eles podem fazer, né? Existe um nome bonito para isso, que é gamificação das coisas, né? Gamifica
Fala, fala. Sabe, Léo, que antes dessa quarentena, eu percebi que eu não era tão adepta assim às ferramentas, essas ferramentas tecnológicas, aos joguinhos. E depois eu fui ver, poxa, mas essa geração que a gente está ensinando agora, que a gente está em sala de aula, é uma geração que já nasceu com o celular, com o tablet, com todas essas informações. Então, por que não se utilizar delas em alguns espaços da aula e não substituir ela pela aula? Jamais, porque isso eu acredito que não é possível a gente substituir o pessoal, o contato, o olho a olho, né? Mas é uma ferramenta que pode ajudar a motivar, né? E eles gostam de jogos. Quem não gosta de jogar, né? Sempre tem um jogo que te contempla, né? Então, foi uma surpresa até para mim, assim. Eu me vi preparando um joguinho para as aulas de música, coisa que eu nunca fiz. É uma maneira de manter o vínculo também teu com eles nesse período, né? É interessante. Antes de seguir para as nossas perguntas ali, eu tenho só uma perguntinha para fazer. Quanto tempo tu demora mais ou menos para fazer um jogo, para enviar para eles? Isso vai depender do tipo de jogo. Mas se vamos supor que você já sabe mais ou menos como funciona. Eu acredito que você consegue fazer em 15 minutos um jogo simples já para mandar. Se for um jogo simples como esse que eu estou fazendo, em 15 minutos você consegue. É claro que você vai aprendendo a utilizar o aplicativo, então você fica mais rápido. Sim. Nos últimos jogos que eu preparei, que eu fiz uma coisa um pouco mais extensa, com várias lâminas, eu demorei em torno de 2 horas para preparar. Mas Sim. É um jogo mais extenso, né? E fica salvo no teu perfil ali do jogo. Ele é totalmente gratuito? Ele não é gratuito, porém você tem um período de 1 mês para poder utilizar liberado. Então você pode acessar todas as ferramentas, que foi exatamente o que eu fiz, eu não paguei. Eu usei durante esse 1 mês tudo que eu podia. Então, eu acordava cedo, já ia pegar todas as dicas do jogo, e aí já fiz bastante, já deixei vários preparados, mas aí você tem a outra opção também de pagar, e aí parece que é R$110 o ano para você utilizar o aplicativo. Uau. É um precinho. Nesse momento de pandemia, salários. Vamos passar para as perguntas que o pessoal está botando ali nos comentários, né? A primeira pergunta aqui é do Pedro, na realidade tu já respondeu no meio do vídeo, né? As crianças terão que instalar o programa no celular? Não, né? Tu manda o link para eles e abre na página de internet. Só demora um pouquinho, às vezes, para carregar, é normal, mas aí ele consegue jogar pela página da internet. Pode jogar também pela página através do celular. Se clicar no link, e se ele tiver o aplicativo no celular dele e clicar no link, ele abre no aplicativo? O aplicativo ele já puxa você diretamente para ele. Ele não deixa você ir para a página, se você tiver o aplicativo baixado. Sim, bacana. A pergunta do Rogério também tem a ver com isso, a gente já vai para a pergunta da Lili. Os alunos que não baixaram o aplicativo, né, e acessam pela página, ainda assim vai ter o ranking, a porcentagem de erros e acertos ou nomes? Vai ter, assim, ele pode colocar um nome fictício, talvez, mas aquele nome daquela pessoa que jogou vai estar lá. Às vezes, gente, só um esclarecimento, eu fiz uns testes essa semana, e durante a semana, o ranqueamento dos jogos que eu tinha feito, e eu tentei jogar pelo meu celular, por esse computador, pelo outro, como para desvincular do aplicativo que eu tenho no celular, durante a semana o ranqueamento ele caiu, e aí eu perdi os dados. Então pode acontecer isso também. Tá Sim, bom? pode ser a base de dados deles. Vamos para a pergunta da Lili, que o corretor dela, do espanhol peruano, transformou em Rabat. É possível que um jogador possa jogar várias vezes o mesmo jogo e mudar a pontuação dele? Sim, tanto que no joguinho que eu fiz tinha lá um nome repetido, porque eu coloquei o mesmo nome outras vezes. Daí fica, quando tu vê o ranking, vem a entrada 2 vezes, vem a entrada duplicada. Você consegue ver se a pessoa já conseguiu uma melhora de pontuação ou não, por exemplo. A pergunta da Ana Célia, né, ela vai perguntando questão de faixa etária. Tem alguma faixa etária específica? Como é que tem sido as tuas experiências? Porque não tem como dizer isso de maneira geral, acho que é mais fácil dizer desde a tua experiência, né? O programa, ele indica a partir de 4 anos.
Mas, dependendo da criança que você tem, você consegue fazer algum jogo só com imagens, se a criança não for alfabetizada ainda, alguma coisa com som e clicar no instrumento. É uma possibilidade. Às vezes, criança de 2 anos, hoje já está lá no tablet, ó, Fazendo. mais do que a gente. Bacana. Deixa eu percorrer aqui se tem alguma outra... para crianças pequenas, né, 4 anos. Deixa eu percorrer aqui se tem alguma outra pergunta. Não, pelo jeito não temos mais nenhuma dúvida. Também é uma coisa muito de experimentar, né? E testar o programa. De repente, se tu tiver uma conta de Instagram ou até aqui mesmo no Facebook, depois o pessoal pode tirar dúvidas, tu pode colocar lá no comentário. Fiquem à vontade para entrar em contato. Posso passar meu e-mail também. Maravilha. Eu só pedi uma desculpa no início, eu coloquei lá na parte de respostas, estava clave e faz, esqueci de colocar o D, porque na hora que a gente vai preparar, a gente olha tudo e não óbvio, né? Acontece. Então, eu vou chamar de volta aqui o Ricardo, para a gente conversar um pouquinho. Bem-vindo de novo, Ricardo. Olá. Tá escutando a gente? Ui, sim. Ok, muito bem. O Pedro tá dizendo ali, Tabata, que não tem para Windows, não tem para o Windows, né? Não, infelizmente. Windows, apesar de usar o Windows, é Windows. Mas você sabe que eu estava até pensando de tentar entrar em contato com o suporte, porque eles estão respondendo a gente rapidamente, e aí fazer talvez um grupo aí de pessoas pedindo um suporte para Windows, o aplicativo para Windows, porque para mim seria lindo assim também. Quanto mais gente fizesse, né, esse pedido. Gente, eu vou pedir assim, vamos fazer uma última rodada, vou começar pelo Ricardo só porque ele estava mais tempo aí, uma última volta, né, de considerações finais sobre o uso de tecnologia como apoio, né, ao ensino de música. Então, eu deixo a fala para vocês. Ricky, ¿has comprendido lo que dije? Posiblemente. Hacer una última vuelta de consideraciones finales. Sí, está bien. Sí, ya nos vamos acercando a hora y media de live, entonces vamos caminando hacia nuestro cierre. Y si quieres compartir algunos pensamientos finales que tienes así, sobre el uso de las tecnologías, ¿no? Como apoyo, es lo que decía Tabata antes, ¿no? Las tecnologías, nosotros no pensamos de manera o de modo que vayan a sustituir la enseñanza presencial de música, pero son una manera de apoyar en este momento y quizá en el futuro se queden algunas cosas que podemos ponerlas en práctica. Sí, yo jamás la tecnología va a sustituir el trato humano de los maestros. Lo importante es que nosotros tengamos el pensamiento crítico y siempre nos demos cuenta qué nos ofrece la virtualidad, ¿verdad? Yo en este momento lo veo como una oportunidad para entrar en otro ámbito desde el punto de vista artístico, ¿verdad? Porque aunque en este momento, hasta este momento nos había enseñado la música todo circunscrita a un tiempo, esta es una oportunidad de que tenga el propósito de olvidarnos del tiempo y entrar en aspectos melódicos, armónicos, tímbricos. O sea, yo veo este aspecto de la virtualidad como una oportunidad para crear otros ambientes musicales, ¿verdad? También entrar con música contemporánea, porque tenemos música del año 30 al año 40, de la Yo-Yo, Weber, Penderecki, ¿verdad? Que no se utilizaba en la formación de los estudiantes y la virtualidad nos ofrece un propósito a las nuevas generaciones del por qué se dieron esas músicas al principio de los años del siglo XX. Además de músicas de los pueblos originarios, ¿verdad? Inclusive yo he trabajado con mis estudiantes de primaria, música china, música hindú, que nos dan unos propósitos. Y también pueden entrar con nosotros los temarios.
Comparto con ustedes algo muy rápido. Antes, cuando empezó esta situación de la pandemia, todo el mundo había que echarle la culpa a alguien por la pandemia. Entonces todo el mundo le echaba la culpa a China, que eran los culpables y entonces mis cursos yo los cambié. Entonces empecé a trabajar música china, canciones chinas, utilizábamos el aspecto virtual para crear la aspecto de que la música china es más melódica que rítmica, más tímbrica, y lo usaba como una oportunidad y cambiar un poco la versión de que nos presentaban las noticias, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos filtrar y les podrían, que sea, podemos hasta compartir, los niños le hicimos sombreros chinos, tratábamos de hacer música china y entrábamos en la música asiática. Ves que yo lo veo como una oportunidad, ¿verdad? Y todas estas herramientas son de apoyo. Lo importante es mantener, obviamente estamos dentro del FLADEN, que tenemos unos principios muy claros, muy básicos, simplemente la educación musical es un derecho humano y punto. Es una cosa que tenemos que seguir adelantando, y la tecnología, lo importante es que nos ayudan. Después que no pensemos que van a sustituir nuestro trabajo, simplemente es un apoyo. Así que yo creo que es una gran oportunidad. Gracias, Richie. Tabata, quer fazer umas considerações? Assim como o Ricardo, eu também penso que essa é uma oportunidade para a gente. No início, eu acredito que muitos ficaram ansiosos em tentar imaginar como que seria essa realidade virtual para nós. Eu passei a primeira semana, assim, depois que o Guri falou, olha, vamos começar a preparar coisas virtuais para os nossos alunos, eu fiquei a primeira semana com muita ansiedade, porque eu pensei, poxa, mas como eu vou alcançar os meus alunos através de uma tela? E realmente, a gente está se superando nesse quesito. Tem alguns amigos, educadores, que passaram perrengue, assim, para tentar gravar um vídeo, para tentar editar um vídeo. Uma amiga chorou. Por quê? Porque a gente ainda não tem essa habilidade das ferramentas em si, mas a gente está sendo forçado a ter. E é uma oportunidade justamente para isso, para a gente saber o que tem nesse mundão da internet, dessas ferramentas, desses aplicativos, para a gente no futuro, quando a gente voltar, e eu espero que a gente volte logo, a gente ter isso como um suporte, alguma coisa que possa acrescentar na nossa aula e poder também trazer uma versatilidade, né? Mas é isso, só a mensagem de hoje, espero que a gente volte logo também. Muito obrigada. Todos, né? Eu acho que também existe uma parte muito de resistência de muita gente. Eu vejo alguns professores, alguns colegas também, que não querem nem tentar fazer alguma coisa, né? Ficam num discurso, muitas vezes, de que não, porque não é a mesma coisa. Sim, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente vai ficar inativo sem fazer nada? Não, vamos fazer alguma coisa, né? Dentro das nossas possibilidades, o que a gente consegue? Isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. A gente não vai substituir nunca o presencial, o contato humano, que é imprescindível, o ajustar o dedo no violoncelo para ajeitar exatamente a afinação, o ajeitar a embocadura no saxofone para botar o som no lugar certo. Tudo isso, o contato humano não é substituível. Mas a gente tem que começar a construir outras ferramentas, né, para criar esse movimento e adotar o que a gente tem aí disponível por enquanto, né? Porque o que temos aí, não sabemos por quanto tempo a gente vai ficar nesse processo. Ao finalizar, agradecendo a presença de vocês, eu lembro, então, das nossas próximas lives, na terça-feira, às 8 da noite, e no sábado, às 10 da manhã, com nossas últimas lives desse mês, desse primeiro semestre. Depois o FLADEN Brasil entra numas férias, porque também é uma trabalheira a gente fazer isso tudo. É cansativo, mas a gente entra numas férias. Segundo semestre a gente tem novidades para vocês, fiquem ligados na nossa rede. Também lembrando que dia 25 e 26 de julho a gente vai ter o primeiro encontro virtual latino-americano de educação musical, promovido pelo FLADEN Internacional. Vai ser totalmente online, né? Então fiquem ligados para ver a programação. E nos dias 29, 30 e 31 de outubro,
a gente vai ter o Seminário Nacional Virtual do Fladem Brasil, né? Então, também fiquem atentos para nossas divulgações. E, por fim, lembrando da nossa campanha do Fladem Brasil, entra lá, www.fladembrasil.com.br, e vê como se associar, né? Porque os gastos como pessoa física, como pessoa jurídica, a gente ainda tem como associação, né? Então, quem puder apoiar o Fladem Brasil nesse momento, para a gente poder pagar as contas do contador, do web designer, tudo isso, porque a gente está fazendo muitas coisas e a gente não tá cobrando, né? Então, quem puder apoiar se associando ao Fladem, a gente agradece, porque vem novidades cada vez mais bacanas. Agradeço, Riti e Tabata de novo. A gente se despede, vamos concluir aqui a live. Muito obrigado, e semana que vem a gente se vê mais, terça-feira também. Gracias. Tchau. Tchau.